Gente, vocês já viram um chá revelação de amizade tóxica? Isso aconteceu com uma menina que foi no TikTok fazer um vídeo expondo a amizade tóxica que ela tinha e que ela cortou. Só que o inesperado aconteceu. As pessoas começaram a comentar achando estranho e falando, ué, a tóxica é você. Aí a outra amiga que tinha sido chamada de tóxica falou, opa, eu quero meu direito de fala também. E falou. E aí fez, é claro, um vídeo resposta, como as coisas se resolvem na internet sempre, né, na base do pronunciamento e vídeo resposta. A amiga chamada de tóxica apareceu e falou, é isso aí, é ela que é a tóxica. Ou seja... Olha, que plot twist. Plot twist. Será que a gente tá presenciando agora o chá revelação de... Toxicidade? É, Toxicidade. imagina, você se descobre tóxica enquanto chama outra de tóxica. Ai, que bom. É melhor que terapia na internet, Melhor muitas que terapia, vezes. tá vendo? Pode fechar todos os consultórios de todos os O terapeutas. TikTok, gente, é o futuro da saúde mental. TikTok, ChatGPT. Só coisa boa que a internet traz pra nossa vida. Gente, quem postou os primeiros vídeos foi a Pamis. Esse daqui é o perfil dela no TikTok, acusando a amiga de ser tóxica, porém sendo acusada de ser ela própria a tóxica em questão. Tá, beleza. Imagina, agora imagine só, se você acha que tem uma pessoa na sua vida que você acha tóxica, e se você toma um choque de realidade e descobre que, na verdade, você tá sendo a tóxica e não a outra. É porque hoje em dia também todo mundo vomita termos na internet sem parar, né? É igual os pais narcisistas, que muitas vezes não tem, assim, muitas características de pais narcisistas, mas as pessoas aprendem palavras, né, e vão falar. Igual esse negócio de amizade tóxica. Toda amizade é tóxica, todo ex também é tóxico. Todo mundo, na sua narrativa, você sempre vai ser a pessoa certa, né? É, e se todo mundo é tóxico, então ninguém é tóxico, Sim, né? tudo depende de pontos de vista. É. Você pode ser a pessoa tóxica na vida de várias pessoas e você nem imagina. Olha só. Mas vamos ver o vídeo Em questão. da Thames, né? O vídeo que ela postou. Pra gente decidir também, né? Será que ela foi tóxica? Será que a outra foi? Será que as duas foram? Nesse tribunal de pequenas causas. Esse é o vídeo dela. Cortei relação com uma amizade tóxica. E quem nunca, né? É algo a se pensar. Tô até pensando assim, será que as amizades que eu cortei, na verdade, eu era o problema? Será? Cortei uma relação com uma pessoa que pra mim era muito tóxica. Era amiga dessa pessoa há muito tempo, inclusive... Assim, gente, ai, desculpa já começou? começar pausando, né? Ai, desculpa, eu não me aguentei. Mas é porque eu não aguento que depois da gente saber que teve toda essa reviravolta, ela começa o vídeo dando uma ênfase muito grande. Cortei relação com uma pessoa que, pra mim, Era foi tóxica. tóxica. Quem imaginaria que realmente é pra ela? Ah, entendi. Pras outras pessoas não foi. Desculpa, agora vamos assistir. de infância, assim, de adolescência, vamos dizer assim. Eu não sou uma pessoa de fazer amigos. Eu tenho muitos colegas, mas eu não tenho amigos. Red É flags, difícil ó. eu chegar e Eu contar também com você pra eu tudo, também te chamar não. pra sair, etc e tal. Ela era minha amiga. É difícil falar desse assunto porque eu vou ter que expor muitos outros assuntos. Ai, meu Mas Deus. vamos lá. Eu juntava dinheiro pro apartamento, então eu e o Guto, a gente não saía pra nada. A gente tava sempre juntando dinheiro. Posso E falar? o dinheiro que a gente tinha não era pra gastar, então a gente tava... Vai, pausando ela, silenciando ela de novo. Silenciando ela. Ah, você quer me calar? Se você faz um vídeo de 9 minutos pra chamar outra pessoa que vai ver esse vídeo de tóxica, será que você não tá sendo um pouco tóxico também? Não só ela, mas todo mundo que grava esses vídeos, tipo assim, minha ex-amiga, e você expõe a pessoa, e a pessoa vai receber esse vídeo, e as pessoas do seu círculo vão saber de quem você Vão tá fazendo. saber. Isso já não é meio tóxico? Pois Vamos é. avaliar? Às vezes a pessoa acha que ela tá dando troco, né? Que ela tá se vingando. Vamos começar a repensar esse... Não começa a repensar não, porque senão a gente Não. fica sem vídeo no canal. Deixa todo mundo fazer isso. Tava literalmente sempre sem dinheiro. Ambos fazendo faculdade, ambos recebendo o mínimo do mínimo, então a gente não tinha dinheiro. Quando essa pessoa fazia aniversário, normalmente ela fazia em lugares que tinham que pagar, e esse não seria o problema. Mas o problema é que, por exemplo, no último aniversário que eu me lembro, e eu vou falar só do que eu me lembro pra também não ficar aqui falando coisas aleatórias, você tinha que pagar pra entrar no lugar e ainda tinha o pagamento lá do local. E aí, se eu não me engano, era R$60 por pessoa, por exemplo, ou R$30. Era alguma coisa assim. Você tinha que pagar pra entrar. E aí, pra mim, pro Guto, não compensava, porque o valor de pagar pra entrar, a gente comeria em algum lugar. Então a gente não foi. Mas tem a consideração. Tem sim a consideração. A gente sempre trocava presentes, a gente sempre se via. Enfim, tinha essas questões, não só do aniversário. Então eu sempre me fazia presente de alguma maneira. Eu me afastava assim às vezes, mas é porque naquela época eu tava sofrendo de ansiedade e eu não sabia. Mas enfim, eu tive alguns problemas no meu relacionamento. Vamos dizer uma fase no meu relacionamento, por questões pessoais mesmo. E aí eu não vou falar sobre isso aqui, o que vai dificultar contar um pouco sobre essa história, porque não é um assunto que envolve somente a mim, envolve outras pessoas, e eu não conto sobre outras pessoas na internet de maneira nenhuma. Mas tá enfim,
Mas tá contando da amiga. É isso que eu tô falando, tá vendo? A amiga não é nem pessoa. A amiga tá abaixo de pessoa, é um bicho. É uma cachorra. Como é que pode isso? Em um dos aniversários dessa minha ex-amiga, Vamos eu lá, não pude gente. ir não somente pelo dinheiro, mas Vamos reunindo aí, né, as evidências. Tá. A gente vai fazer o tribunal aqui, que eu quero saber. o cachorro ele teve um tumor. E aí Nossa, eu não pude ir mas- porque eu estava cuidando dele. Ele estava recém-operado. Na segunda vez, teve uma pessoa da família que também estava com um tumor e a gente tinha acabado de descobrir, era recente, fazia uns 2 meses. Então estava todo mundo muito abalado. Era aquela época de, meu Deus, o que a gente vai fazer agora? Onde tem médico, etc e tal. E aí... eu não fui também e expliquei pra essa pessoa, olha, eu e o Guto, a gente tá muito abalado, a gente não vai conseguir ir, e enfim. E essa Normal. pra contextualizar, Normal. porque lá na frente vai fazer sentido, vocês vão entender. Nesse meio tempo, passei por essa fase do meu relacionamento, onde eu e o Guto terminamos durante 2 meses, e aí eu nunca falei sobre isso aqui, mas foi justamente por essa questão de família que a gente terminou. Tava ambos muito Mas abalados, ela não tinha acabado de principalmente o falar que Guto. ela não ia falar. Nossa, eu tô pensando nisso agora. Eu tô pensando... Ela falou que ela não ia envolver ninguém. Deu nem 30 segundos, já tá falando. Mas aquela pessoa... Ai, sou eu. Aquela pessoa que não aguenta guardar segredo, Sou né, eu. gente? Eu sou desse jeito, gente. Eu O Guigo falo, é assim. hoje eu vou ficar bem caladinho, não vou O falar Guigo nada não pra ninguém. segura nada. O Eu Guigo sou não desse segura jeito. nada. O Guigo não segura nenhuma informação. Nenhuma. Se você não quer que vá pra frente, você não pode contar pro Guigo. Não é assim. Não, Não, é assim. não eu é- não faço fofoca. Eu faço fofoca de mim. Sim. É de verdade. mim. Ele não passa coisa dos outros pra frente. Não passa coisa dos outros. Mas, por exemplo, de mim, realmente, às vezes o Guigo, sei lá, vamos supor, o Guigo teve uma conquista. Aí tem essa coisa, né? Ai, não vamos contar ainda. Isso. Eu não falo nada. O Guigo já chega. Não, a gente vai encontrar muita gente. Não vamos contar ainda. Vamos esperar. Eu falo assim, tá bom, tudo bem. Aí Se você primeiro eu vi, adivinha quem comprou apartamento. O Guigo é sempre. O Guigo sempre faz isso. Eu sou assim mesmo. Ele me faz jurar que a gente não vai contar. Aí, sem ninguém puxar o assunto, ele fala: então, gente, eu tenho uma coisa pra contar. Adivinha quem acabou de ter uma promoção no salário, no emprego? Fui eu. Vocês são assim? Tudo bem. Nessa época, ela não me mandou mensagem nenhuma. Ela sabia que a gente tinha terminado e ela não me mandou mensagem. A gente tava... Por quê? Agora vocês vão entender. A gente tava conversando pelo WhatsApp e nessa época eu fiquei muito mal. Eu tava sofrendo de ansiedade, não sabia. Quando o Guto terminou comigo, mais essa questão da família, de uma pessoa próxima que tá com tumor, e a gente tá esperando o apartamento sair, ou seja, foi muita Nossa, coisa ao mesmo gente. tempo pra uma pessoa que tava sofrendo de ansiedade, não sabia e não era tratada. Eu tive uma crise de ansiedade muito forte. Eu não comia, eu só vomitava, enfim. E aí, em um dado momento, eu acabei parando no hospital porque a bonita não conseguia ficar em pé. Então, e eu falando com ela pelo WhatsApp, isso foi logo lá na segunda semana que a gente terminou. Falei pra ela que eu tava no WhatsApp passando muito mal, que eu tava muito ansiosa, etc e tal. Me deram clonazepam. Quem conhece clonazepam conhece Ô, clonazepam. delícia. E nisso, Você ela já tava tomou no hospital isso? também porque ela tinha Vai me dando. Por quê? O que acontece com Não, eu isso? nunca tomei, não. Ah, tá. Mas eu sei que a Não sei o pessoa que é. dorme igual um bebezinho. Ah, é? Meu pai era viciado. Nossa, mas... Pesou o clima, hein? Depois sou eu que me exponho. Desculpa, gente. Ai, aquele amigo que pesa o clima, né? Perdão. do pé. E ela me falou pelo WhatsApp. Só que eu não reparei, eu não vi a mensagem. Eu devo ter ignorado simplesmente pelo fato de que eu estava tendo uma crise de ansiedade. Eu estava tentando buscar algum conforto nela ali, né? Porque ela era uma pessoa de confiança pra mim. E eu não vi que ela tinha mandado a mensagem que ela torceu o pé. Inclusive, eu não sei nem se ela mandou antes ou depois de eu tomar clonazepam. Se foi depois, então, amor. Ai, ai. Mas enfim, eu fui babando pra casa da minha avó. Porque eu tive que... Mas, assim, eu não assisti os vídeos, mas eu já sei que a internet se virou contra ela e fala que ela é amiga tóxica. Eu não sei ainda o que vai acontecer, mas até agora nesse vídeo ela falou bastante tempo, mas a amiga não fez nada até agora. Até agora ela tá contando as pindaíbas da vida dela. Tipo assim, ela tá meio... Na verdade, agora ela falou assim, tudo bem que ela tem os motivos dela, mas até agora as únicas informações que ela passou ao público, né? Foi que teve uma Ela não foi situação num de aniversário, saúde. ela não foi no outro, e aí ela não mandou mensagem pra amiga quando a amiga torceu o pé. Só? Vamos ver o que mais que Tudo- acontece, né? Tudo que ela tá falando é ter ansiedade... Mas até agora a amiga não foi tóxica, né? Não, a amiga foi inexistente, né? A amiga não tá nem Na história. Ela não tá nem participando da Ela não história. é nem atriz coadjuvante, ela é ponta, sabe? ficar sob cuidados, porque os meus parentes, eles estavam preocupados comigo, muito preocupados. E, enfim, passou essa fase, 2 meses depois, eu já estava melhor, eu estava em tratamento psiquiátrico, estava passando já na terapia, etc e tal. Eu voltei com o Guto. E aí ela surgiu do nada. Eu não tinha postado nada com o Gustavo ainda, porque eu tava
preservando mesmo a minha saúde mental. O meu foco era totalmente, depois que a gente terminou, o meu foco foi total, e é até hoje, a minha saúde mental. Se a minha saúde mental está afetada, amor, você tá fora. Já dizia a trem, você tá fora. Então, aí foi isso. Eu voltei com o Guto, não postei nada, mas o Guto postou um story. E aí eu repostei, claro, né? E aí ela falou assim, como assim você voltou com ele? Tipo, meio... Sabe, como, tipo, por que você não me contou? Só que nos últimos 2 meses que eu estava sofrendo em crise e, enfim, tomando remédio, medicamento, passando no psiquiatra, eu não tava comendo, eu emagreci muito, ao ponto dos meus shorts não me caberem. E, tipo assim, em 1 mês. E eu não tava tomando nada, eu só estava tendo crises extremas de ansiedade. Enfim, E aí ela me perguntou como assim vocês voltaram, não sei o que, eu falei, voltamos. Eu não lembro exatamente o que ela falou, mas eu lembro que foi alguma coisa que eu não gostei e ela foi meio ríspida. Show. Depois que eu e o Gustavo voltou, ela tava querendo conversar comigo e eu não estava. Não tô achando difícil de entender. Não, de entender qual foi a briga das duas. Sim, Tá muito difícil de entender. Por enquanto, eu também não tô entendendo, porque até agora a amiga não demonstrou grandes traços de toxinas. De toxinas. Até agora Ela ainda não liberou toxinas. muitas toxinas. Ainda não tô entendendo por que essa amizade foi tão O ar tóxica. ainda tá puro. Eu pensei que o ar ia ficar pesado igual de São Paulo. Pô, gente. E assim, também são padrões e padrões de amizades, né? Porque eu acho que talvez pra essa menina, pra Pambis, né? Pra nossa querida Pambis, eu seria um péssimo amigo também, eu acho. Porque... porque talvez ela busque uma amizade muito próxima. Muito presente. Muito presente. Eu, por exemplo, gente, pra muitas pessoas, eu não vou ser um bom amigo, porque Você eu vai não ser sou... toxinas. Eu não sou um amigo presentíssimo. Mas, ao mesmo tempo, as minhas amizades são como eu. Então, por isso que funciona. Porque não existe a cobrança. Eu já tive que romper amizades porque a pessoa me cobrava muito uma coisa que eu não posso dar, sabe? Eu não vou romper os meus limites pra outra pessoa. Eu não vou mudar por outra pessoa. Aí, pra algumas pessoas, esse tipo de amizade não funciona. Sim. Mas os meus melhores amigos são pessoas parecidas comigo, que às vezes a gente pode não se falar todo dia, mas aí quando a gente se fala, não existe cobrança, sabe? Ninguém joga nada na cara de ninguém. Ah, é porque você não me mandou mensagem, não sei o que. Isso não acontece com as minhas Tudo amizades. bem que no caso ali, pelo que ela tá falando, não sei se foi o caso. Assim, tô mas falando ela falou que ela passou por um período turbulento, né? Tipo, Maria, amiga estava Maria ausente, do bairro, assim e tal. E a amiga tava ausente. Tipo, sofrimento total. Aí é paia, né? Aí eu não passei não é legal. por nada pesado assim também. Mas eu também sou como o Matheus, assim, eu não sou muito uma pessoa de encontrar, tipo, direto, até porque não tem tempo. Não tem tempo. Ai, gente, quem tem tempo, né? Mas vamos ver as toxinas, cadê as toxinas? Mas eu quero saber de vocês, que tipo de amigo você é? Você é um amigo super presente? Você é aquele amigo que deixa a desejar? Eu acho que na vida adulta dá pra você ter, tipo, 1 ou 2 amizades super presentes. O resto tem que ser amizades mais de boa. Não dá pra... exatamente, não dá pra ser super presente com todo mundo. Não tem dá. como, porque senão você tem que parar de trabalhar pra dar conta disso. Isso. Amizades que você tem, por exemplo, na adolescência, é porque eu tinha tempo de sobra. Isso. Eu poderia ficar o dia inteiro batendo papo na internet com os meus amigos. Hoje em dia eu não posso. Isso que muda, né? Querendo conversar com ela. Simplesmente pelo fato, não porque eu não queria ela, ou era porque eu não queria ninguém. Entendeu? Eu não queria ninguém. Eu tava passando por uma fase que eu precisava cuidar de mim, prestar atenção em mim, não queria ninguém. E eu sabia que ela ia me falar alguma coisa que eu não queria processar naquele momento. Show. Então, pera aí, agora eu já comecei a entender. Ela tava reclamando que a amiga não era presente, mas ela acabou de falar que durante os 2 meses ela não queria falar com a amiga. Ela falou que quando a saúde mental dela tá bom, os outros não existem. Uai. Aí ela não foi no aniversário da amiga diversas vezes, porque, ok, motivos justificáveis, mas não foi. Não, porque ela acabou de falar. Ela só tá contando as coisas que ela esteve... Não, e você viu o que ela falou? Ela falou, tipo assim, nesses 2 meses ela não me procurou, mas eu também não queria falar com ninguém. Uai, então qual é o problema? Era só pra ela ter procurado, mas você não ia dar trela. Mas o fato dela não ter procurado... Era pra fazer meio que um cu doce, assim? Tipo, eu acho que era. eu não vou falar com ninguém, não vou falar com ninguém. Aí esperando que alguém fale com você. Eu tô achando. Tá, beleza. Acabou que eu falei pra ela ir lá em casa pra gente conversar, porque ela tava querendo de verdade. E, enfim, eu fazia questão dela. Então, eu falei, vamos lá em casa, então, vamos conversar. Quando ela foi lá em casa... Eu fico muito chocada com isso, porque era uma coisa que eu não esperava mesmo. Mas, contextualizando, essa pessoa era uma pessoa que eu sempre tinha medo de falar alguma coisa. Uma vez, eu vou falar que talvez eu tome hate, mas uma vez eu falei pra ela que eu tinha medo de engravidar e engordar muito. E não significa que eu não gosto do seu corpo porque ele é um corpo gordo. Significa que eu não quero ficar gordo depois que eu engravidar. E isso não tem nada a ver com questões sociais, tem a ver comigo, amor. Era um assunto totalmente pessoal. E ela tava com... Mas peraí, essa pessoa em questão, pra quem você tava falando isso, é uma pessoa gorda? Porque se for, é um pouco indelicado. Ah, é verdade? Você me desculpa. Eu não sei, né? Eu não sei. Mas assim, eu acho que é uma coisa válida ela falar, tipo, eu tenho medo de como o meu corpo vai mudar e tal. Depois, é uma coisa super válida isso. Tipo assim, cada um é cada um. Mas você falar isso... tem que ler o ambiente também. Não sei, né? Não sei, mas é agora eu tô pensando. A gente pode estar supondo errado. Amigo na época, e eles me deram maior comidão de rabo.
Tipo assim, não tem nada a ver, porque você não quer ficar gorda, que não sei o quê. Enfim, ela era uma pessoa muito militante. Então, tipo assim, qualquer coisa que eu falava, eu tinha medo de tomar uma comida de rabo dela e tá... Sabe aquela coisa que você fica pisando em ovos? Aí, beleza. Aí, nesse dia que ela foi lá na minha Ou casa... seja, gente, até agora todos os indícios de que assim, essa amizade não funcionava, né? Não tava Porque batendo. elas não batem. Não batem. Não tem como Não até tem agora, como realmente. funcionar. Realmente, se ela é muito militante, ela se importa com essas coisas, Mas não vai já cair fala, bem, realmente. Ela é muito militante, eu sou bolsonarista. Tá muito difícil de conviver. Ela é esquerda, pessoal, eu sou bolsonarista. Tá muito difícil. Por que será, amor? E até hoje eu conto isso, tipo assim... Não é possível que isso aconteceu mesmo. Ela me falou muitas coisas. Eu vou ser bem sincera aqui e dizer que muitas coisas eu não lembro mais, porque eu fiz questão de esquecer. Mas algumas delas, eu me lembro. Uma delas foi que eu não fui no aniversário dela, porque meu cachorro tava com tumor e tudo bem. Mas que no outro aniversário que eu não fui, que era um parente que tava com tumor, que a gente tava processando ainda a informação, ela não achou legal. E aí, na época, eu fiquei assim... Mas eu estava processando, inclusive no final da nossa conversa, eu falei, olha, eu tô tomando medicamento, eu tô passando na terapia, então tem muita coisa mudando dentro de mim, então eu quero processar tudo isso. Eu tô processando muitas coisas pra depois levar adiante. E foi isso que eu fiz. Eu deixei ela falar, respondi algumas coisas, e eu vou ter que gravar outro. Ai, que merda, eu passei 10 minutos falando. Ai, tem a parte 2. É porque esse primeiro vídeo, então, foi um processamento. Ela tava um grande processador, pelo que eu entendi. Ela tava processando. Só que nesse vídeo aqui, gente, a amiga já tinha comentado. Antes dela postar o outro, já tinha esse comentário aqui, ó. Eu não sei se, na verdade, se ela já tinha postado um outro vídeo. Tenho direito à resposta? KKKKK. Tô rindo de nervoso. Olha os comentários. Olha os comentários, ó. Antes da gente ver a continuação. Era R$30 por pessoa, mas pra gente não compensava porque o valor de pagar pra entrar a gente comeria em outro lugar. Gente, realmente assim. Se o pensamento é esse no aniversário de uma pessoa que é uma grande amiga, aparentemente uma amiga próxima, Uma amiga de infância. você tá mais preocupada em qual jantar vai ser mais benéfico, o do aniversário da sua amiga ou comer num restaurante melhor no dia do aniversário da sua amiga. Gente, assim, me desculpa, mas... Não costuma muito ser sobre isso o aniversário, né? Você vai pela pessoa, pelo ato. E assim, às vezes é meio chato mesmo gente que marca aniversário em lugar que cobra entrada, porque, assim, não sei, dependendo da grana que seus amigos têm, às vezes é meio sacana, né? Mas, ao mesmo tempo, se você tinha o dinheiro, então, pra comer fora em outro lugar, então você tinha o dinheiro. É isso? Gente, eu tô chocado com os comentários. Olha só. Eu tinha dificuldade, eu passei, eu isso, eu aquilo, eu. Ela tava falando muito dela, né? Resumindo, a amiga tinha que estar sempre disponível pra você, mas você só falava com ela quando fosse conveniente. Gente, eu não sabia que tava nesse nível já. Resumindo, ela foi uma péssima amiga porque você tava o tempo todo processando as coisas. Ela tá um grande processador Gente, mesmo. eu tô chocado. Guto, eu. Essa foto da Pablo? É a Pablo? É a Pablo, não é? Mentira. É o Fábulo. Pablo, isso. Amiga, tem certeza que era ela, a tóxica? Meu Deus. Gente, é muito... Não tem um comentário Nossa, a o favor comentário dela. que ela deu like, será que ela não entendeu? Às vezes quem mais fala sobre amizade é quem menos sabe praticar. E ela deu... Nossa, eu acho que ela não entendeu. Será que ela não entendeu? Olha, esse que ela também curtiu, ó. Eu fazia questão dela. Fazia mesmo. Ela já mostrando que não fazia. Então, eu senti isso nessa primeira Gente, parte. eu sou essa pessoa aqui, ó. Mas todo dia você tá mal, amiga. No caso, eu sou a amiga que tá todo dia mal, sou eu. Tem algum dia que você tá bem? Não, eu não tô bem nenhum dia. Eu sou assim, eu me identifico muito. Mas vamos lá, porque não acabou o relato. Na verdade, o relato eu acho que nem começou, Nem né? começou. Porque eu ainda não entendi o que a amiga fez de tão tóxico. Eu tô sem entender total. Eu tô entendendo que ela tava passando por um péssimo momento da vida dela, mas e aí? O que a gente faz com isso? Porque no caso, até cobrar, igual a amiga falou, eu fiquei chateada quando você não foi lá. Pra mim, isso ainda parece mais uma conversa que, se for amigo de verdade, uma conversa que você pode ter, não é? Até agora não parece uma coisa Porque, tipo... assim... é porque teve um negócio do parente com tumor, né? Teve um negócio que ela do falou que a desculpa do cachorro com tumor ela perdoava. Passou, mas o do parente não. Aí, gente, e amizade não são só flores também, né? A gente se desentende, a gente às vezes dá um tempo, a gente briga. É quase um namoro. É uma relação, É uma relação. Relações são assim, até familiares. Às vezes você se desentende e ok, às vezes precisa dar um tempo. Não quer dizer que você odeia a pessoa. E falando aqui entre nós, que somos amigos ainda, que não rompemos ainda, né? Uma dica que nós temos para vocês, que são os nossos amigos, são as nossas
camisas que são da loja, tá, gente? Essas estampas belíssimas aqui. A minha é a Casa Brasileira. A minha é o Botequinho. Boteco brasileiro, com elementos bem brasileiros. Essa daqui pra quem é mais góticozinho, essa daqui pra quem gosta de mais cores. As duas são muito lindas, muito gostosas no corpo. Ah, e lembrando que elas são unissex, tá? Para todas. E lembrando também que elas são por tempo limitado. Por tempo limitado. Elas são um produto bem mais exclusivo. É artesanal. Então, assim, a gente fez esse tecido pra fazer essas camisetas. Acabou o tecido, gente. Acabou o a tecido, camiseta. tá, gente? Olha aqui, ó. Pra quem tava querendo ver também fotos do corte dela em mulheres. Irmãs. Tá Fica aí. belíssimo também, tá? Da outra estampa também tem a foto lá na loja. E eu vou deixar o link aí na descrição e no comentário fixado pra vocês comprarem essas camisas que estão belíssimas, tá? É isso aí. É por tempo limitado. Tá, vamos ver a parte 2 pra gente entender. Porque até agora a gente não teve muitas toxinas. A gente precisa de mais toxinas. Eu terminei uma relação tóxica com uma ex-amiga. E se você não assistiu a parte 1, assiste, porque senão não vai fazer sentido nenhum pra você. Que eu tô falando Assistimos. assim. Aí, além dela ter falado... Será que não vai fazer sentido? Tudo bem, eu não tenho ido porque meu cachorro tava com tumor, mas não tudo bem porque um parente Aí. tava com tumor. Eu fiquei meio boquiaberta com a situação e falei, como assim? Gagget. E depois de gag em gag, a galinha fica gagget. Eu vi esse tweet hoje, eu ri tanto. De gag em gag, a galinha fica gagget. Eu fiquei meio boquiaberta com a situação e falei, como assim? E depois de tudo isso, ela ainda falou pra mim que ela falava bastante, ela fala bastante. Ela é uma pessoa comunicativa. Amigo, mas você Então, não para ela de não falou falar. só assim, entendeu? Tipo, é que eu tô sendo mais direta. Ela contextualizou e finalizou. Eu tô só sendo direta, porque a gente ficou 2 horas conversando, 2h30, se eu não me engano, conversando. Depois ela me falou que tudo bem eu ter voltado com o Gustavo, mas que ela não ia ser amiga do Gustavo mais pelo que ele tinha feito comigo. Ai, E o aí, que ele assim, fez? tudo bem. Porque ela falou que não ia falar porque era uma coisa muito pesada. A gente traiu. Traiu, você acha? Ah, o que mais pode ser? Tem que ser uma coisa ruim. Se é uma coisa que a amiga falou que não ia perdoar, alguma coisa que ela fez com ela, Que ele a amiga fez tá com do ela, lado né? dela. É mesmo. A amiga tá do lado dela. É mesmo. Sabe o que é o problema também? Aquela amizade que faz você odiar o namorado. Ah, e aí depois, aí termina, você É fala, culpa da pessoa, amiga, isso. graças a Deus você terminou com ele. Aí depois a menina, então voltei. Só que agora você já odeia ele. Faz a gente, tipo assim, descer o cacete no namorado ou na namorada, a gente desce o cacete. Só conta coisa ruim. É. Só conta atitudes péssimas. Parece que a pessoa quase que... Gente, ó, não estou falando do caso dela, tá? É só porque eu tô me exaltando aqui, porque eu já pensei em vários casos que me aconteceram ao longo da minha vida. A pessoa te faz odiar o namorado, ela só conta coisas horríveis, parece até que ela quer uma validação pra terminar e te pede ajuda. Só que ela vai e termina e você fala, graças a Deus. Aí depois ela volta e como é que fica a situação? Gag. Boca aberta. Aí você fica aquela situação, aí você tem que reencontrar o cara que você sabe que foi um escroto. Aí você tem que receber em casa, aí você tem que fingir simpatia. Aí a amiga fala, ai não, porque ele me chifrou 332 vezes em 2 dias. Mas nós oramos já. Aí você tem que ficar com aquela cara de pastel, né? Aí você... Outra coisa também, aquele climão. Você desce o cacete na pessoa, fala horrores, fala, nossa, ele sempre foi nojento, ele nunca prestou, lixo. Aí a pessoa aparece na sua frente depois, tem que ficar com a cara de pastel, né? Fingir simpatia. Vai saber o que aconteceu aqui, né? Eu não sei o que aconteceu, né? Mas alguma coisa aconteceu. Au. Até que ela falou que aconteceu e não pode falar. E a amiga ficou contra ele do lado dela. E ela ficou gagged por isso. Eu tenho que parar de falar isso. Eu não entendo, mas tudo bem. Só que qual que era a questão? Eu tô com o Gustavo até hoje. Eu moro com o Gustavo agora. Atualmente eu moro com o Gustavo. Minha intenção é ter filhos com o Gustavo. Então, o que ela tava querendo dizer? Tipo assim, ai... Uai, mas aí tá vendo? Você falou mal do pai dos meus futuros filhos, mas você me deu brecha pra falar mal dele. Você me deu motivo pra falar. Uai, você me conta uma coisa horrível que ele fez. Tudo bem que agora vocês vão casar e vão ter filho, mas e aí, como é que fica? A Solange com a Beyoncé. Que socou o Jay-Z no elevador, né? Socando o Jay-Z no elevador depois dele trair, mas aí continuou com ele e tem que ficar lá, convivendo. Com a cara de pastel. Depois de ter dado na cara dele. Então, quando a gente for se ver, eu não vou tratar tão bem o Gustavo. E foi mais ou menos isso que ela falou, sim, que ela não ia tratar ele como antes. E aí eu fiquei, tá, então, tipo, eu vou ter que escolher entre os dois, porque se eu tiver que escolher entre os dois, amor, aí você pegou pesadíssimo. Porque primeiro que pra mim quem fala isso é sempre o excluído. Se alguém chegar em mim e falar, você vai ter que escolher entre mim e ela, eu sempre vou escolher ela. Porque você, pra estar me jogando numa dessa, amor, você tá muito errado. Ou senão a situação tá muito errada e eu não tô enxergando, mas enfim, vai de questões. E aí, quando ela me falou isso, eu fiquei também muito chocada. E foi uma coisa que eu falei, mano, como assim? Ela me meteu essa. Na hora eu não respondi nada pra ela, eu falei que tudo bem, que isso daí era uma coisa dela. E falei também que ela não tinha falado comigo durante 2 meses, que foram os piores 2 meses da minha vida. Eu tenho 24 anos. Eu já passei por situações bem complicadas na minha infância. E não é em relação a abuso, nada do gênero, só pra vocês saberem. É em relação à saúde também.
E essa foi uma das piores, assim, porque eu sou adulta hoje. Então, quando você é adulto, você entende muito mais a seriedade das coisas. E eu tava passando por uma crise, enfim. Eu falei, olha, eu fiquei 2 meses sem amiga. Porque eu não tinha amiga, eu só tinha ela. E aí, sabe o que ela me falou? Ela falou que ela não falou comigo porque ela também tinha passado por um momento, porque ela tava no pronto-socorro, ela torceu o pé e eu não falei nada. E esse foi o motivo dela não ter falado comigo durante 2 meses e ter me deixado, literalmente, me afundando na minha crise de ansiedade sem falar nada. Parecia que ela tava, tipo... Mas ela não tinha falado do negócio que ela não queria saber de ninguém? Então, isso eu não tô entendendo. A não ser que eu não tenha entendido errado. Porque ela falou que ela não queria falar com ninguém sobre os problemas dela, porque isso estava deixando ela mal, e ela queria cuidar da saúde mental dela sem falar com ninguém. E aí ela não contou pra essa amiga dela dos problemas dela. Mas aí a amiga tinha que ter adivinhado. Não, eu acho que a amiga sabia que ela tinha terminado. Só que a amiga realmente não falou nada. Realmente, né, se é uma amizade, é uma coisa estranha. A não ser que essa amizade, ao que tudo dá indica... Mas essa ao que amiga- tudo indica, já não ia bem. Mas será que essa amiga contou pra ela que terminou? Porque deu a entender que ela ficou sabendo por terceiros que ela tinha terminado. Será que isso não é um motivo também da amiga ficar meio chateada? Tipo, se você termina e nem fala comigo? É, não sei, né? Ai, não sei, gente. Muito complexo tudo isso. dando troco, sabe? Aí quando ela me falou isso, aí eu falei, quer saber? Deixa. Esses foram os 3 principais pontos que eu me lembro agora, porque já faz um tempinho já, acho que vai fazer 2 anos. E aí ela foi embora pra casinha dela. Eu deixei um tempo passar, um bom tempo, eu pensei bastante sobre o assunto e tudo mais. E aí eu Processou. pensei, quer saber, não vale a pena. Porque primeiro que ela literalmente cagou em cima de um assunto super sério, que é um tumor de um parente próximo. Depois isso é ela fez feio. eu escolher entre ela e o Gustavo, basicamente. E em terceiro, ela literalmente me deu um troco no meu pior momento, porque ela tinha torcido o pé. E eu não falei nada, porque eu não vi. Sendo que eu avisei pra ela que eu estava no pronto-socorro porque eu estava tendo uma crise de ansiedade. Quem tem ansiedade sabe, quem não tem imagina. E é isso. E aí eu mandei um texto pra ela falando, olha, muito obrigada pelo tempo até aqui, mas pra mim essa amizade não faz mais sentido, por conta disso. Aí ela falou que ela queria conversar pessoalmente, que ela queria tentar resolver, mas eu não queria. Pra mim já tava muito claro, muito objetivo, e foi aquilo que eu falei, eu tava muito focada na minha saúde mental. Não é bom pra mim? Tchau, tchau, tchau. E não fazia mais sentido as coisas que ela tinha falado pra mim comigo, não fazia mais sentido comigo, assim, não é nem, foi por conta do Gustavo, não foi. Foi por mim, tipo assim, as coisas que ela falou não fez sentido pra mim. Principalmente o que ela fez por último. Que Foi a questão do pé torcido, né? Ah, que tá, pra mim do isso pé é uma torcido. puta palhaçada do caralho. Mas enfim, aí ela falou que ela queria conversar, Mas, eu falei que eu não gente. queria, a gente ficou trocando uns textões desnecessários. Aí ela me chamou de imatura. E é isso. Aí acabou a nossa amizade. Aí o que eu posso... Mas aí, eu não sei, né? Pelo que ela tá falando aí, a amiga realmente teve atitudes meio escrotas com ela mesma e tal. Só que é isso, talvez não é uma amizade tóxica, é simplesmente uma amizade que não funciona mesmo, né? Eu acho que talvez o erro foi o termo Esperar tóxica. esperar demais de alguém que talvez tenha um limite ali que tá sendo excedido. E não só isso, talvez ela também foi meio tosca em algumas coisas e a amiga foi meio tosca de volta. E aí acaba que a coisa não funciona. Tipo assim, eu acho que faltou espelho, sabe? Se pensar, tipo... Às vezes a coisa não funciona dos dois lados, só Isso. que você acha que apenas o lado da outra pessoa não está funcionando, mas o seu também não está. E não existe vítima. E não existe culpado. É só simplesmente uma Todos amizade são que culpados. não funciona. E Exatamente. todos são vítimas. Todos são vítimas. Simplesmente não funciona, gente. E aí é isso. E vida que Talvez segue. o erro dela foi achar, assim, o erro, digamos assim, foi achar ao narrar o TikTok que ela era uma vítima de uma situação. Mas eu não acho que ela talvez seja uma vítima de uma situação. Talvez ela só estava em uma situação Sim. que não estava funcionando mesmo. E muitas né? vezes também dá errado essa coisa de o melhor amigo. É. Né? Que é aquela pessoa que é a pessoa que sempre você pode contar, que sempre vai estar do seu lado. Às vezes é melhor você ter vários bons amigos. Do que esse. Do que o único, melhor amigo. né? Porque aí a pressão fica muito grande, a expectativa fica muito alta. E acontece na vida adulta. Às vezes você tem um amigo que é muito bom em uma área da sua vida, mas ele pode falhar em outras. Às vezes tem um amigo que, sei lá, que gosta de ouvir. Tem outro amigo que não gosta de ouvir. Às vezes tem um amigo que gosta de farra, tem um amigo que gosta de ficar em casa conversando, tem um amigo que gosta de viajar. Sim. Aí você vai juntando, assim, né? É muito difícil a gente ter uma pessoa que encaixe Sim. em tudo, né? E é cruel também esperar que as pessoas vão ser boas em todas as áreas da amizade. Isso. E aí, né? igual como ela falou, ela ficou 2 pessoas meses são sem únicas. conversar com a melhor amiga dela e ficou sozinha. Sim. Porque esse que é o problema do melhor amigo, né? Você tem que ter várias pessoas. Enfim. Posso dizer pra vocês disso como aprendizado é que eu levei isso durante muito tempo. Eu pisava em ovos pra falar com ela sempre, porque ela é muito militante. Não sei se ela é ainda, ela era. Eu sempre pisei em ovos pra poder falar com ela. Ou seja,
desde o início tava dando sinais. Mas ela era uma pessoa que tava sempre muito comigo. Sempre muito comigo. Qualquer coisa ela tava comigo. Cara, ela me apoiava demais. Eu apoiava ela também. E é isso, sabe? Era sobre isso, sobre amizade. Só que nos últimos acontecimentos, pra mim não valia mais a pena, entendeu? Pra mim não fazia sentido. Porque a partir do momento que você dá o troco em alguém, aí, meu amor, aí foi pro cara mesmo, né? Aí a gente tem que estar analisando as relações. Mas enfim, pra mim foi uma relação tóxica no final, sim. É complicado porque o dar o troco foi o negócio dela falar também que ela não conseguiria tratar o namorado dela bem. Não, ela falou assim, eu não vou conseguir tratar o seu namorado do mesmo jeito. Então. Mas é meio compreensível, né? Não é? É porque a gente não sabe o que aconteceu, então essa é uma informação que realmente falta pra gente saber, mas eu imagino que algo legal não foi. Então, se a pessoa faz uma coisa super escrota... Aí, pra gente saber se ela realmente deu o troco ou não, a gente precisaria saber o que aconteceu. Exatamente. É difícil. Apesar de no restante não ter sido ok, mas teve um dado momento que ela parecia que tava disputando por atenção, principalmente porque eu voltei a falar com uma antiga amiga minha, e aí ela tava meio que se sentindo excluída, sendo que não fazia o menor sentido, porque eu via muito mais ela do que essa minha amiga antiga. Tipo, eu vi minha amiga antiga uma vez e via ela 3 vezes, e ela só simplesmente não gostava dessa minha amiga antiga, porque elas se conheciam, né? E, enfim, é isso. Aí a dica que eu dou pra vocês é, tá sentindo que tem alguma coisa estranha? Tá te abalando demais? Amor, corta. Tenta conversar, se fizer sentido pra você, porque pra mim é isso, é o que fizer sentido pra você, não tem uma coisa, esse é certo, isso é errado. E se der, deu, se não der, não deu. Se você achar que conversa não vai levar a lugar nenhum, que essa pessoa sempre vai ser assim e nunca vai mudar, e pra você não faz mais sentido, aí é isso, amor. Beijo, tchau, tchau. É difícil no começo, não vou falar que eu não senti falta no começo, eu senti falta no começo, mas hoje em dia, 1 ano, 2 passaram, e eu vi que foi o melhor pra mim. E aí é isso. Espero que vocês tenham resenhado. Comenta aqui o que vocês acharam. E as pessoas comentaram, né? Esse foi o problema. Esse foi o problema. A pior coisa foi as pessoas terem comentado. Que os comentários foram um tanto quanto inesperados. Vamos ver. Vamos ver no segundo vídeo. Mana, tu se preocupou com ela nesses 2 meses se ela tava bem, se ela precisava de algo, ou só ela tinha que se preocupar contigo? Então, isso que eu não entendo. Porque, assim, foram 2 meses que, beleza, a amiga dela tava meio ausente, mas ela também tava meio ausente. Tudo bem que ela tava passando por uma situação difícil, mas como é que a amiga vai saber disso? Se você não tá falando. Tipo, como que a gente descobre isso? Sei lá, você tá há 15 dias sem ver seu amigo. Aí seu amigo chega em você e fala assim, nossa, eu passei por uma crise de ansiedade durante esses 15 dias. E ela fala, ela repetiu várias vezes que ela queria ficar no tempo dela pra processar as coisas, mas aí a amiga não procurou nesse tempo que ela estava processando. E foi por um problema também, mas ela tava processando. Pô, difícil, né, de entender. Mas pera, ele terminou com você no pior momento de toda a sua vida. Você perdoou o macho, mas não perdoou a amiga. Tem isso ainda. A Rosana falou, é surreal que não teve uma parte da história que ela tava errada. Gente, mas agora a gente tem que falar uma coisa. A Pamis, gente... Sofreu o pão que o diabo amassou, né? Sofreu uma represália, mas essa é mulher. Porque ela não apagou os vídeos. Essa é mulher! Tá aí, ela tá vivendo a verdade dela. Você fez ela detestar o seu namorado e depois voltou com ele? Enfim, mas me parece muito mais um esquema, não sei, que agora a gente vai ver a história do outro ponto de vista, né, da amiga. Mas me parece muito mais aquilo que a gente tava falando, que não era uma amizade tóxica, era simplesmente uma amizade que não tava funcionando mais. E que as duas não estavam funcionando mais uma pra outra. E aí eu acho que realmente é o que a gente falou, não tem tanta vítima e nem tanto culpado. Os dois são culpados, os dois são vítimas. Mas agora vamos ver o lado da amiga? Pra porque gente entender, a amiga né? falou, né? Posso ter a palavra também, posso dar o meu relato também. Ótimo. Essa daqui é a amiga, gente. Essa, a Thaís Alves. Ela é a amiga em questão. Militante. A militante chata que torceu o pé. Que torceu o pé. A militante que torceu o pé, tá? Então vamos ver o que a Thaís respondeu. Oi, galera, eu sou amiga tóxica. Galera, primeiramente eu quero dizer que eu não quero ninguém indo tacar hate nela, não por minha causa. Se ela tá tendo hate, foi pelo vídeo que ela fez, não por mim. Não por esse vídeo aqui, pelo amor de Deus. Não quero ninguém saindo daqui pra ir tacar hate nela. Não que eu tenha também muito seguidor e tá tudo certo. Até porque vocês viram, né, no meu perfil, só tem biscoitagem, olhe lá. Assim, galera, eu queria dizer primeiramente que eu achei que essa história já estava enterrada. A 7 palmos, galera. Eu não imaginei que isso ia surgir assim pra um monte de gente. Enfim, eu não sabia, não imaginei. Quer dizer, eu imaginei que algum dia talvez ela contasse, mas assim, eu gostaria muito que ela não tivesse contado nada. Tá? Tivesse deixado enterrado. Porque é uma história que ainda me afeta. Apesar de todos esses anos, que eu não sei nem quantos anos fazem, mas faz muito tempo. No começo foi muito difícil pra mim, porque eu sou uma pessoa muito apegada às minhas amizades. Então isso foi, tipo, basicamente de partir meu coração. E
eu fiquei muito mal por muito tempo, porque eu não falei tudo que eu queria falar nas mensagens, eu ainda fui muito pisando em ovos pra não machucá-la. E quem saiu machucada fui eu. Olha só que curioso. Uma falando que pisava em ovos, a outra falando que pisava em ovos também. Também, tá vendo? Já não tava funcionando. Pois é, não tava funcionando nem um pouco. E as duas tinham, nesse quesito, a mesma perspectiva uma da outra. Sim. Uma pra falar com ela tinha que pisar em ovos, mas a outra também achava que tinha que pisar em ovos. Olha em só. outros sentidos. Será que elas tinham mais em comum do que elas achavam? E às vezes esse é o problema. Ah, é verdade. Sendo que ela falou que sempre que ela falava comigo, ela pisava em ovos, né? Vou nem entrar muito nesse assunto, porque isso aí é coisa dela. Se ela não queria ouvir a sinceridade e tudo mais. Não, gente, jamais iria falar alguma coisa pra magoar ela. Mas se algo que saísse de mim magoasse, eu achava que ela sabia, que tinha 100% de certeza que ela podia chegar em mim e falar: Thaís, isso que você falou pra mim me magoou. Eu achava que ela sabia. Porque se ela soubesse, ela sentava comigo, ela conversava e eu pediria desculpas por algo que eu fiz, por algo que magoou ela. Porque eu tenho meu melhor amigo e a nossa relação é extremamente saudável justamente por isso. Porque quando ele faz algo que me magoa, eu chego nele e falo: olha, isso aqui me magoou, não foi legal. A gente senta, conversa, eu boto os meus pontos, ele pede desculpa e vice-versa. Toda vez que eu falo alguma coisa, que eu tenho uma atitude, que eu faço isso, que eu faço aquilo, que magoa ele, a gente sempre conversa. Então eu achei que ela sabia que podia sentar comigo e conversar e falar: olha, Thaís, isso aqui me magoou e não é legal. Ela me fala do negócio da gravidez, gente, eu juro, não lembro. Tudo bem que eu tenho memória de peixe e eu sou a Dória, eu não tenho memória de porra nenhuma. Mas eu não lembro disso, juro. E se isso realmente aconteceu, eu jamais diria que ela ficaria gorda. E eu com certeza devo, justamente por ela dizer que eu sou militante, eu justamente devo ter falado pra ela que isso não é importante. O importante é ela estar bem. Se ela né, ficasse incomodada por engordar e tudo mais, eu com certeza falei algo que provavelmente eu falei, eu não vou lembrar, galera. E pode ser que ela lembre com detalhes e ela pode falar que eu não falei isso e tá tudo bem também, porque eu não tenho memória de nada. Mas enfim, sim, eu fui muito militante numa época. Ferrada, chata. Assumo. Gente, muitas pessoas passaram por essa época, né? Lá tem alguns anos que isso aconteceu. Normal. Gente, lá em 2016, né? O pau torando. Na verdade, será que a gente não deveria voltar a ser um pouquinho mais? Eu Às acho que tá vezes na hora precisa, já. né? Acho que tá na hora já. Não dá pra simplesmente odiar militantes, não. Um pouquinho de militância, às vezes, é muito bem-vinda, sim. Sim, é só ter parcimônia. E também tem que parar de achar, às vezes as pessoas também acham que qualquer crítica é militância, e não é. Né? Existem críticas que precisam ser feitas e nem por isso, ai, nossa, militante chato. Apontamentos. Já tô militando aqui também, né? Hoje eu já não sou mais. E com o tempo, ao longo da nossa amizade, eu já não era mais assim. E me é muito estranho ela não perceber isso, mas tudo bem. Justo ela que convivia comigo pra cacete, né? Ela falou referente aos aniversários. Gente, eu não vou lembrar muito das coisas, eu vou pelas coisas que eu tô lembrando, tá? Não vou em tópico. Olha só que interessante, até porque as coisas que são importantes pra uma não são pra outra. Tanto é que ela nem o lembra, que uma lembra, a outra não lembra. É. Porque elas estavam em sintonias diferentes ali, se desencontrando em coisas diferentes. E tem uma coisa também que eu não sei se foi o que aconteceu, mas o que eu sinto em relação a amizades, em relação a namoro, uma dica que eu posso passar. Igual ela falou, se tem algo que você tem pra falar ali, não fica remoendo isso não. Chega e resolve isso logo. Porque senão acontece isso. Com um bom amigo isso sempre vai dar certo. Elas ficaram 3 meses, a outra amiga, né? Ficou 3 meses, sei lá, remoendo umas coisas. Quando chegou pra falar, já nem fazia sentido mais reclamar daquelas coisas, porque já tinha passado 3 meses. Tipo, a outra amiga já nem lembra mais o que aconteceu, sabe? Tipo, em vez de ser simplesmente chegado e resolvido a coisa quando ela realmente aconteceu. Sim. Sabe? Perdeu o timing. Perdeu o timing total, gente. Você chega na pessoa e fala, você lembra daquele negócio há 3 meses atrás que você fez? Não Meu lembro. amor, já prescreveu Já prescreveu. Se você não resolver isso na hora, não adianta ficar jogando na cara também coisas antigas. Não. Ai, porque há 5 anos atrás você fez isso. Não, então peraí. Não, a não ser que seja uma coisa terrível, né? Há 5 anos atrás você atropelou minha mãe, aí tudo bem. Mas aí também... Aí se lembrar, né? Mas aí 5 anos depois não é nem pra você estar conversando com essa pessoa então. Sim. Se o problema te incomoda há 5 anos e você ainda tá conversando com a pessoa e ainda não resolveu, gente, alguma coisa tá muito errada. Tem uma coisa errada. Alguma coisa tá muito errada. Eu não escrevi nada, eu tô só falando. E aí, referente ao aniversário, realmente, no primeiro aniversário o Bartô teve a cirurgia dele e eu sobreentendi. E nesse aniversário nem chegou a acontecer porque meu aniversário é em março e foi em 2021, então foi quando teve a segunda onda da pandemia. E aí eu não fiz o meu aniversário pelo segundo ano consecutivo, então não teve nada. E sim, Ou seja, esse também é um ponto importante da história, porque ela falou que ela deixou de ir no aniversário. Na verdade, Ela não deixou, não existiu. Não existiu, não houve. teve uma festa em que eu fiz num bar e que tinha que pagar a entrada. Era R$15. R$15 pra cada. Daria R$30 pra eles comprarem um lanche pros dois. Então, R$60? Desculpa, não.
R$15, Olha, tá? Nem ela R$15 nem eu hiperfaturou. pagaria na entrada. R$15 eu ainda achei caro e ainda fiquei meio, tá, vamos, né, enfim. E assim, isso tudo só aconteceu, eu tenho quase certeza que foi por conta de aniversário, porque teve um ano em que ela não me deu feliz aniversário, e como é uma data importante pra mim, e pra mim eu tenho coisas com aniversários, eu acho muito importante pra todos. Eu fiquei chateada, né, e isso tudo se misturou, porque foi o afastamento dela, foi tudo. Eu vou explicar tudo, galera, calma. Mas eu acho que tudo isso só aconteceu porque na mensagem que ela me mandou, ela falou sobre o aniversário dela que eu não dei parabéns também. E ela achou que era uma moeda de troca, que eu não dei parabéns pra ela porque ela não me deu parabéns. E na verdade foi porque eu esqueci. Simplesmente porque eu esqueci, porque eu tava extremamente com a cabeça ocupada. Porque no ano seguinte eu ia fazer uma festa bem diferente. Mas você tá vendo? Olha só. Olha aí. Complicado, dos dois lados estão complicados, porque pra ela é muito importante, a amiga não deu, mas ela também esqueceu. Então tá entende? vendo, gente? Então, A gente tem que esperar menos também um pouco das pessoas. Eu acho, gente, acho que depois de uma certa idade, passou a adolescência, é hora de pegar leve. Porque eu acho que às Não vezes a tem gente não como. para pra perceber que uma coisa que te ofende muito em outra pessoa, às vezes você pode praticar, mas você pratica sem perceber que você não dá a importância que o outro dá. Mas aí, no caso, ela tá contando isso aí pra gente, né? Mas ela não brigou com a amiga por conta disso. Ela não brigou. Ela tá falando agora. Ela ficou chateada que a amiga não deu feliz aniversário pra ela. Mas em outro momento, ela eventualmente esqueceu de dar feliz aniversário para a amiga também. E ela ainda acusou a amiga de hiperfaturamento do negócio. Porque a amiga falou que era R$60, 30 ou 60. 30 ou E a Cê 60. falou, gente, era 15. Ou seja, se fosse 60 por pessoa, pro casal seria 120. E aí a coisa já caiu pra 30. Já caiu pra 30 pro casal. Aí Aí já já é diferente. É bem diferente, né? Vamos deixar isso claro. E aí, pra você não ir por causa de R$15 pro aniversário da sua melhor amiga. Não, gente, R$15 tá de boa, porque vai. teoricamente você poderia gastar esse dinheiro em outro local. Tá de boa, R$15, vai. 2025... 2025 não, né? Que já tem um tempo, né? Mas. mesmo 2023 assim, tava não, de boa. Não superfaturou tanto assim, não. Não. Tudo, comprando tudo. Eu passei o aniversário dela acabando falando sobre o meu aniversário. E ela, pouco tempo depois, mandou mensagem dizendo muitas coisas. E uma das coisas, inclusive, era isso. Era de eu não ter dado parabéns pra ela. Que no aniversário dela eu passei falando sobre o meu aniversário. E que ela não gostou, enfim. Engraçado, né? Ela pode falar das coisas que magoaram ela pra mim, mas eu não posso fazer isso, né? Em troca. Enfim, tudo se juntou, né, nessa época do meu aniversário que eu fiquei chateada. Porque aquilo, né, eu posso entender a situação que ela tava, sim, referente ao parente da família dela lá, né, que tava com humor, eu super entendia, mas isso não tira o fato de que eu estava magoada, porque é um sentimento. Eu tenho sentimentos. E a gente não barra sentimentos, a gente não consegue mudar sentimentos, segurar sentimentos. Então, assim, galera, eu fiquei chateada mesmo assim. Desculpa. O que eu posso fazer? Assim como ela ficou chateada porque eu não dei parabéns pra ela. Sendo que eu também tava muito ocupada. Minha cabeça tava cheia de outras coisas. Principalmente questões de dinheiro. E, enfim, tudo começou ali porque... Tudo pra mim se misturou ali porque... Foi na época em que esse parente tava mal. Foi na época em que ela terminou com o Gustavo. Foi tudo ali naquela época. Já um bom tempo antes, eu já tava percebendo que ela tinha se afastado de mim, basicamente. Ela tava bem afastada de mim. Porque era basicamente eu que chamava ela sempre. Era quase sempre eu. Isso é um problema em amizade, né, gente? Isso Tá é um vendo? problema em amizade. Quando você percebe que a amizade não tá fluindo se não depender de uma das partes. A amizade é porque é isso, né? As duas estavam insistindo numa coisa que realmente já deveria ter talvez acabado ali. Ou então mudado a configuração. Em vez de melhores amigas, virado amigas, sabe? Amigas, que se encontram de colegas. vez em quando e tal. Que um dia foram grandes amigas e agora são só amigas. Aconteceu um rebaixamento. O rebaixamento na amizade, Mas às vezes o sabe? rebaixamento é positivo. É positivo, porque as coisas mudam. Gente, as coisas mudam com As o pessoas tempo, mudam. né? Quem aí que tem os mesmos amigos desde sempre na vida? São As poucas coisas pessoas. mudam. E não é porque, às vezes, você não gosta mais da pessoa. Não tem nada a ver com isso. porque Às vezes as simplesmente- circunstâncias mudam. Amizades também dependem muito do momento da sua vida. Tipo, depende amigo de muito. faculdade. Você encontra aqueles amigos ali de Todo segunda a dia. sexta, não sei o quê. Aí acabou a faculdade, vocês vão se afastar. Vão se afastar. Tem alguns que pode eventualmente ficar. Às vezes não faz sentido. Você não deixou de gostar. Ai, nossa,
nossa, Sim. acabei minha faculdade, agora esse meu amigo aqui da faculdade, Não eu existe. odeio ele. Não. Não, mas aí vocês vão seguir caminhos diferentes. Um vai pra uma área, um vai pra outra. Aí quando vocês se encontram, é tudo ótimo, legal, vocês lembram das coisas e tal, mas é isso, você afasta da pessoa, não tem como. Você perde coisas em comum e faz parte da vida. Você pode continuar a ter uma boa relação com a pessoa. Só que às vezes acontece, por exemplo, até amizade de faculdade. Às vezes você tem ali uma amizade de faculdade que faz total sentido, porque vocês têm muito assunto em comum, afinal de contas vocês estão vivendo o mesmo momento de vida, compartilhando a rotina juntos, se vendo toda hora. Então tem muita coisa ali acontecendo pra que essa amizade flua. Aí, às vezes, acabou a faculdade, você não brigou com a pessoa, mas aí um dos lados espera demais que a amizade continue e cobra muito, enquanto a outra não está com raiva de você, mas não tem a mesma pressão na amizade. Ou seja, você e uma outra pessoa, é isso? Hã? É você e... Não. Ah, tá. É porque você tá falando do jeito. Não, nem aconteceu isso comigo não, Ah, mas tá, eu vejo entendi. isso acontecer, eu vejo Sim. as pessoas se cobrando muito. E às vezes também é igual amigo de trabalho, por exemplo. Às vezes o assunto que você tinha com a pessoa era o trabalho. Aí a partir do momento que a pessoa sai dali, você não tem tanta coisa mais em comum assim com ela, né? E tudo Acontece bem, também. e tudo bem, pode se encontrar eventualmente. E vai ser legal, e vocês vão conversar e tal, mas vocês não têm tanta coisa assim em comum mais. Por exemplo, eu tava falando da faculdade, já aconteceu muito isso comigo com escola. É, que ao que longo você da minha mudava vida de eu escola, troquei né? muito de escola. E aí eu tive várias amizades que ficavam com muita raiva de mim. Mas fazer o quê? Você mudava de Gente, cidade. eu mudava de cidade com a minha mãe. De estado. Eu estudei em muitas escolas ao longo da minha vida porque a minha mãe mudou muito de cidade. E, gente, não tem como. Tem umas amizades, mas você gosta da pessoa, não tem como você conversar com a pessoa todos os dias. Enfim, esse assunto de amizade sempre mexe muito comigo porque eu tenho uma visão muito mais tranquila do que pode ser uma amizade, sem tanta pressão. Sempre eu que lembrava dela, era quase sempre eu. Porque eu realmente tinha essa vontade, tipo, nossa, faz muito tempo que eu não falo com a Pamela. Doeu falar agora o apelido dela, porque era como eu sempre chamei ela, e é triste, porque agora eu tenho que ter esse distanciamento pra preservar os meus sentimentos, pra eu ficar bem. Então, até esqueci o fio da meada. Gente, vocês já sabem que vai ter parte 2, né? Porque não tem nem condição. Daqui a pouco minha aula vai começar também, não tem nem condição, tô aqui ainda. E aí, eu sentia que ela tava longe, e eu sempre mandando mensagem pra ela, sempre iniciando a conversa, sempre perguntando. Era sempre eu, quase nunca ela. Comecei a perceber isso. Eu comecei a entender isso. E foi triste. Foi triste porque eu falei, cara, como é que pode? Eu gosto tanto dela, eu gosto tanto da companhia dela. Sabe, a gente conversa tanto, a gente é tão, sabe? E é sempre só eu que vou atrás. Não era pra ser assim. Eu tô me sentindo mal com isso, porque parece que só eu. E olha. Sabe, só eu que como é que fala? Que busco ela, enfim, que me importo com ela, enfim. E eu sei que ela tava passando por muitas coisas. Como eu disse, eu entendo, galera, mas é sentimento, a gente não consegue escolher o sentimento que tem. Meu, já vai dar 10 minutos. Olha, e engraçado, né, que ela amiga reclamando que ela não buscou ela por 2 meses e a outra falando, sim, mas eu buscava o tempo todo. E aí, no Chegou momento o que ela momento. parou de buscar, a outra achou ruim. Sendo que, segundo essa... E a outra continuou falando, eu não quero falar com ninguém. Então talvez ela queria que continuasse a dinâmica, né? A dinâmica dela indo atrás dela indo atrás dela. Talvez ela não quis que a dinâmica mudasse pra que ela fosse atrás da amiga. Então. Porque ela mesma disse que ela não foi. Ela também disse que ela não foi atrás. Mas ela queria que a amiga fosse atrás dela. Que Só a que a amiga amiga falou, continuasse. eu fiz isso o tempo todo, durante muito tempo, e eu cansei. Olha só. Deixa eu ver os comentários desse primeiro vídeo dela. Vamos combinar uma coisa? Todo mundo adulto, desencontros acontecem, amizades acabam. E tá tudo bem. Na maioria das vezes tá todo mundo só seguindo sua vida. É o que eu acho também. Você, vários amigos, ela, uma amiga. Qual a chance dela estar certa? Nossa, as pessoas ficaram muito do lado dessa, né? Eu fiquei do seu lado antes do pronunciamento. Se a pessoa não parabenizou, eu também não irei parabenizá-la e ponto. Não entendi o porquê do drama dela se ela também não te parabenizou. Se você esqueceu o aniversário de alguém, você não pode cobrar da pessoa esquecer do gente, seu. eu, por exemplo, sou meio ruim com aniversário. Às vezes eu Gente, esqueço. aniversário- Mas se esquecer o meu... Aniversário, se você não posta que é seu aniversário, gente, me desculpa. Ninguém tem obrigação. A não ser que seja assim, sua mãe, sua irmã. É porque eu sei que aniversário é uma das datas mais importantes da vida de todo mundo, Mas né? não tem como a gente lembrar o aniversário de todo mundo. Não tem. E é um problema na minha família isso, porque a minha família se preocupa, algumas pessoas se preocupam muito com o aniversário, a ponto de não falar com
você se você Posta. esquece. Só que assim, gente, eu sou do time que, se você se importa muito com o aniversário, você tem que fazer um esforço para que as pessoas saibam que é seu aniversário. Sim, é porque antigamente tinha o Facebook avisava, hoje é aniversário de fulano. É. Aí você lembrava, ia lá e falava parabéns pro Parabéns. fulano. Hoje em dia... Tem gente que não fala nada, mas fica esperando e fica chateada se você não fala. Então, eu já conheci pessoas assim, que não, Pois é. não avisam, não falam nada, você tem que adivinhar, tipo, gente, posta. Ai, eu acho que tem que avisar. Por exemplo, às vezes você liga pra pessoa, você não sabe que o aniversário dela é o aniversário dela. Aí, gente, se a pessoa é do tipo que fica chateada, você tem que falar, olha, hoje é meu aniversário, tá? Me dê parabéns. Você vai levar uma bronca bem dada também, tipo assim, porque esqueceu, tudo bem, mas vida que segue Porque também. pra mim, eu não fico chateado se a pessoa não me dá feliz aniversário. Mas também se eu esquecer, eu entendo se a pessoa quiser me dar o eu tô troco. falando. É isso que eu tô não vou falando. ficar chateado. Por porque exemplo, se alguém fala pra mim, a pessoa tipo tá assim, no direito dela. você esqueceu do meu aniversário, não achei legal. Tipo, tá, eu peço desculpa, eu falo, nossa, me desculpa, eu realmente esqueci. Porque eu acho válido a pessoa ficar chateada. Eu também acho. Só que, assim, ao mesmo tempo, eu também acho que a pessoa que fica chateada tem que lembrar as pessoas Tem que que é o lembrar. aniversário. Tem que fazer um estardalhaço, fazer umas postagens. Porque é muito difícil de lembrar o aniversário de todo mundo. Eu, por exemplo, no meu aniversário, eu sempre posto uma foto e deixo muito claro. Meu aniversário, hoje, data hoje. Aí quem quer mandar parabéns, É. manda. E vida que segue, é isso. Se esqueceu também, tem outros. Vai ter outros. Tá, e é a parte 2 pra gente finalizar isso. O que mais que aconteceu da parte dela? As pessoas estão muito do lado dela. O que vocês acharam até agora? Galera, tô aqui em casa, cheguei, vou fazer a parte 2 agora. Acabei de sair do banho, tô de pijaminha, não me julguem, tô cansada. Eu vi mais ou menos onde eu parei e vou tentar continuar de onde eu parei. Galera, seguinte, primeiramente eu tô vendo os comentários de vocês. Tô adorando, né, que vocês estão do meu lado. Do meu lado. Não acho que ela seja narcisista, eu acho que isso é uma coisa muito além, né? Hoje em dia todo mundo é narcisista e na verdade não, ela não é Olha, narcisista. porque eu Olha falei. o que você falou no início do vídeo. Ai, mas eu sou muito visionário mesmo. Eu tenho essas É coisas. sensitivo. Eu tenho essas coisas, gente, eu percebo pra onde vai. Eu percebo muito, eu sou assim. Só acho que, bom, ela pensou nela e é isso. Nunca disse que estava certa, né? Vamos começar assim, pra eu ver alguns comentários dizendo que eu estava errada também, enfim. E em alguns momentos eu fui errada, mas assim, Quem não, né? é uma coisa que eu conversei com meu melhor amigo, né? Se um problema não é comunicado, não há problema. Melhor amigo por enquanto. Olha, aí ó, o que eu falei também, tá vendo? O que eu falei também, volta. Momentos eu fui errada, mas assim, é uma coisa que eu conversei com meu melhor amigo, né? Se um problema não é comunicado, não há problema, né? Então, se eu fui errada nesses momentos, eu queria saber que eu fui errada e pedir desculpas pelo meu erro, porque eu sou assim, né? Eu Gente, converso, vejo no que eu errei, peço desculpas e tento não fazer novamente, né? E assim, o fato de eu pensar em mim também não pode ser errado, galera. Não pode. Assim, eu Afinal de contas, a amiga tava pensando muito nela, ela também pode pensar em si. passei muito tempo realmente sem falar com ela, mas foi o tempo que eu dei pra ela. Porque ela queria esse tempo. Eu entendi que ela não me queria por perto e tá tudo bem. E aí me afastei, rolou a questão do pé, principalmente também. E aí eu tava fodida, né? Porque como é que eu ia, né? Eu passava mais da metade do tempo sozinha em casa, então... Porque nessa época meu pai tava viajando também, enfim. E eu tinha que tomar banho sozinha, com uma tala no pé, ou seja, eu tava com um gesso, um negócio no pé. olha só. Tava toda lascada, eu tava sozinha, não tinha o que fazer, galera, sabe? Eu tava pensando... Quando a amiga falou, eu tinha entendido que ela tinha tropeçado e dado uma torcidinha no pé. Eu não tinha entendido Era mais sério. que ela tava com problema médico no pé. Era mais sério do que ela deu a entender. Ou né? seja, as duas estavam com problema. Problemas níveis diferentes, mas as duas estavam Sim. com problema. As duas estavam problemáticas. em mim mesmo, né? E aí passou esse tempo, ela voltou com o Gustavo, e aí eu fui atrás dela pra conversar, porque eu fiquei, como assim você voltou com ele, depois de tudo que aconteceu? Olha. E aí, eu tô achando que o tempo tá menor, não gostei. E aí, eu fui atrás dela, sentamos, conversamos, eu falo demais, né, como ela mesma disse. E falei pra ela tudo que me magoou, tudo que me machucou, porque eu achava que ela tava extremamente distante de mim. E de fato tava. Porque ela tava passando pelos momentos dela, mas não era só isso. Existia um antes de tudo. Antes do relacionamento dela ter terminado, antes do que aconteceu com o familiar dela, antes de tudo. E já tava acontecendo isso, já tinha um afastamento. E aí, pra mim foi meio estranho, porque
uma semana, 2 semanas antes dela me mandar o textão, ela tava me mandando mensagem dizendo: olha, o ventilador que eu comprei, ventilador de teto, quando eu montar ele na minha casa, eu vou te chamar pra ver. Tipo, pra sentir o conhecer vento. minha casa e, né? E eu fiquei, tipo, 2 semanas depois disso, eu tava me mandando um puta de um textão falando tanta coisa. E aí, tipo assim, conversamos, né, e tudo mais, assim? falei mesmo que eu não ia Vou te chamar pra ver meu ventilador de teto. Vou te chamar pra ver meu ventilador de teto. R$15 a entrada pra ver o 15 ventilador. reais a entrada. Quer sentir o ventinho? Tem que pagar R$15 pra entrar. Ai, Jesus. mesma pessoa com o Gustavo, porque o que ele fez com ela, na minha visão como amiga que eu era, eu achava muito errado. Ele não podia ter agido dessa forma com ela. Ele deixou ela na mão. Sentimentalmente, né? Vamos dizer assim. Tipo, foi meio complicado. E eu vi a situação Ai, dela, queria entendeu? tanto saber o que foi. Queria também. E aí eu Ai, fala logo. simplesmente falei pra ela que eu não iria mais agir com ele da mesma forma que eu agia. Com brincadeiras, enfim, com a amizade que a gente tinha. Porque a gente se conhece desde o ensino médio, né? Então, eu não ia agir da mesma forma com ele porque ele magoou a minha amiga, porque ele machucou ela da forma que machucou, porque ela, como ela mesma disse, ela foi parar no hospital, né? Ela passou muito mal, ela ficou muito, muito mal. E eu falei que eu não ia agir da mesma forma com ele como eu agiria antes. Como eu agia antes, né? Mas ela entendeu que eu tava querendo que ela escolhesse. Eu jamais ia pedir pra ela escolher entre mim e o Gustavo. Jamais, que eu não sou esse tipo de pessoa. Jamais faria isso. E o que me machucou ela falar isso, né? E o que me estranhou ela falar isso é que eu nunca pedi isso. Eu só falei que eu ia ser educada. Oi, boa tarde, boa noite. E também a visão da amiga, né? Porque a amiga disse que ela falou que Não, mas não ela- conseguiria agir mais da mesma forma com o namorado. É. Só que, pra amiga, isso foi o equivalente a ela estar pedindo pra escolher. E ela realmente não pediu pra escolher. Não, mas ela só falou a real. Mas a visão da amiga foi essa. Parece que a amiga levou essa visão que ela criou na cabeça dela de que era uma escolha ali pra ser feita muito a sério. Sendo que a outra só tá falando uma coisa que é super compreensível, gente. Sim, Tipo você assim, pode votar com ele, mas... O cara foi um escroto com você, eu não vou olhar pra ele da mesma forma. Tipo, ele é um escroto. E não tem como mudar isso também, né? Não tem como mudar Não isso. é fácil, Porque isso não é assim, uma coisa as que se muda duas da não noite pro estão dia. falando, mas a menina fala que ela foi parar no hospital, que ela teve ataque de ansiedade por conta desse término. Fala um monte de coisa, eu fico pensando que boa coisa A não amiga foi. mesmo fala que ele fez uma coisa que não foi legal. Pois é, o que foi que aconteceu? A outra disse que não foi nada legal. Então, assim, inclusive ela fala que ela não ia nem expor pra não ter problema. Pra ele, Pra ele. Uai, gente, aí você quer que a pessoa continue gostando do seu namorado? não tem como. É meio que compensa, assim, é foda escutar isso, assim, se eu fosse... Eu já tô com dificuldade. Eu tô com dificuldade, a gente nem conhece ele. Porque eu já sei que alguma coisa horrível aconteceu. Porque assim, eu entendo que a outra amiga não gostou de ouvir isso, porque é ruim mesmo ouvir isso, né? Mas ela tem que entender de onde é que vem também, É. né? E só. Eu não ia ter mais a intimidade que a gente tinha antes, as brincadeiras e tudo mais. Não ia ser da mesma forma. E eu não ia deixar ser da mesma forma. Não comigo. E ela entender que eu tava pedindo pra ela escolher entre eu e ele, tipo, nunca que eu faria isso com ninguém. Jamais. Eu não tô doida. Eu sei o meu lugar. Então, assim, isso é que é meio estranho, sabe? Cada um entende o que quer, né? Cada um entende o que quer, da forma que quiser. E é esse o complicado, né? É pra onde nós vamos. Acaba sempre em um lugar errado. Enfim, e as atitudes dele perante a ela me fizeram entender que ele não tava sendo uma pessoa boa pra ela, pra mim, como amiga, vendo de fora. Então, sim, falei tudo que eu queria, porque eu achei que eu estava... que eu queria, assim, né? Falei tudo que tava dentro do meu coração, tudo que tava me magoando. Porque eu achei que era um lugar seguro pra fazer isso. E não foi. No final, ela me mandou um puta de um textão. O que eu acho injusto foi que ela simplesmente jogou a bomba no meu colo. Jogou toda a raiva dela em cima de mim, tudo que ela queria. E simplesmente falou, lide com isso, eu não quero resolver. Eu estou bem agora, porque eu joguei tudo em cima de você. Eu estou livre e eu não quero resolver. E eu simplesmente tentei insistir, porque eu sou muito apegada às minhas amizades. E eu sempre vou fazer de tudo pra manter as minhas amizades. E ela jogou a bomba e eu tentei resolver. E eu falei, cara, vamos nos encontrar, seja pra resolver ou seja pra realmente acabar nossa amizade de vez. Mas vamos sentar uma na frente da outra e conversar direito, porque aí... Sabe o que eu acharia que poderia ser o máximo? Depois de tudo isso resolvido na internet, imagina se elas conversam. Se elas vão pro caso de família. Não precisa voltar a ser melhor amiga. Mas eu sinto também que existe aí uma fagulha de carinho. Afinal de contas, né, gente? É difícil você só sentir um tipo de emoção, Pra uma um pessoa tipo que- de sentimento. Por uma pessoa que foi tão próxima por tanto tempo, né? Né?
né? Igual tem pessoas que terminam com um namorado. É impossível você apagar os momentos bons também. Depende do que a pessoa fez também, É, né? às vezes o momento ruim é tão ruim que, que apaga, né? joga uma sombra no que foi bom. Mas às vezes... Se não foi um absurdo, né? Às vezes não são só momentos ruins, às vezes teve momentos bons também. E é difícil de apagar isso. Às vezes, imagina, elas podem conversar, não precisam ser melhores amigas, mas podem ser colegas. E outra coisa que eu tenho a dizer também, olha só que complicado essa coisa, né, quando a gente fala de saúde mental, porque a outra falou, né, tipo, eu priorizo a minha saúde mental, tudo bem, mas aí, igual essa amiga tá falando, ao priorizar a saúde mental dela, ela falou um monte de coisa pra mim, jogou uma bomba e me cortou, e aí a saúde mental da outra ficou caído. Vamos prestar atenção, porque eu vejo muita gente hoje em dia falando essas coisas de, eu priorizo a minha saúde mental, que é muito importante, mas vamos lembrar que as outras pessoas também têm saúde mental. Sim, e que não é porque sua saúde mental está ruim que você pode passar por cima dos outros também. A gente porque tem que... Não estou falando que é o caso da amiga, tá? Eu sempre tenho que fazer recortes aqui. Mas acontece muito da pessoa que, ao priorizar sua própria saúde mental, acha que pode ser escrota com as outras. Eu tenho depressão. E quem não tem hoje em dia? Quem não tem? Não tem eu como. tenho ansiedade. Eu também tenho. Pois é. Não é desculpa pra você tratar os outros mal. Enfim, vamos terminar de ver o vídeo. E a gente vai conseguir saber o tom de voz de cada uma, saber que a gente tá sendo ignorante ou não, saber se a gente vai estar brigando ou não, resolver mesmo o assunto, seja pra continuar a amizade ou não. Tipo, vamos resolver isso tete a tete, sabe? Conversar. Porque eu não queria deixar as coisas assim, sabe? E eu falei... Tudo que eu falei ainda foi pouco o que eu falei. Porque eu queria ter falado mais, porque isso me remoeu há tanto tempo. Acho que até hoje eu tenho coisa remoendo aqui dentro, sabe? Porque me machucou demais, foi muito do nada pra mim, né? Eu tava assistindo um YouTube ali, vendo uma beta boixada da vida. Olha, tava vendo beta. E... A gente nada, assistindo, né? de boa. Tudo bem. Então o vídeo da beta ainda não tinha resposta da menina. A menina descobriu por causa do vídeo da beta. Chocado. Olha só. Será que ela assiste a gente? O poder da beta. Queria saber. Comendo ali e tal, e do nada, sabe? Foi muito do nada. Recebi a mensagem dela, puta de um textão. Devolvi o textão, argumentando sobre as coisas que ela falou. E sim, galera, num dado momento eu chamei ela de imatura porque ela não queria resolver as coisas tete a tete. Ela simplesmente só jogou a bomba e falou assim... Não, peraí, agora eu fiquei confuso. Não, acho que você inventou uma narrativa. Ela tava assistindo a beta na época da briga? Não sei. Cancela isso que você falou aí. Eu acho que você criou uma narrativa, talvez. Não sei. Porque ela falou, eu tava ali de boa assistindo minha beta boechar. Eu pensei que ela tinha descoberto o vídeo da menina por causa disso. Você criou Na verdade, eu acho que ela recebeu o textão da amiga enquanto assistia a beta. Mal sabendo que agora ela já está no canal da beta. Olha só como é que chama? O círculo... Quando é uma coisa dentro da outra, qual que é o nome? Aquela cobra que morde a Inception? É Inception. Mas qual é o nome disso em português? Sei lá, quem souber que souber aí. Não é aquela cobra que morde o próprio rabo? Como é que é o nome dela? Não era isso, não. Isso é infinito, né? Sei lá, gente, qual é a palavra que eu tô procurando? Vocês vão saber. É Inception. Se vira com essas informações que eu te dei. Eu ainda pedi desculpas por tudo, por ter magoado ela, por ter, né, enfim, pedi desculpas, mas ela não queria resolver nem pra finalizar de fato, sabe? Finalizar bem. E, enfim, saímos magoadas. Eu não posso falar por ela, né? Eu saí magoada, ainda chateada pelas coisas que aconteceram, como aconteceu, né? E basicamente foi isso, eu acho. Eu espero não ter esquecido nada. Espero ter falado tudo que me veio. É que o tempo tá acabando, não queria fazer um terceiro vídeo. E aí é isso, galera. Tipo, paramos a nossa amizade. O que mais me indigna é que ela disse que não tava sendo ignorante nem nada, porque na mensagem ela fala que não tava sendo ignorante nem nada, mas... Porra, no final eu desejei tudo de bom, que ela crescesse mesmo na vida, que ela, né, enfim, conquistasse todos os sonhos dela e tudo mais. E no final ela simplesmente falou, idem, sabe? Ela não se dispôs nem a falar algo. Meio que, assim, ignorando todo o tempo de amizade que a gente teve, sabe? É isso que mais me indigna e mais me deixa chateada. Mas enfim, é isso, galera. É isso. Acabamos por aqui. Eu ia falar sobre a outra pessoa, mas acho que melhor não. O homem? Deve ser. Eu fiquei tão curioso. Esse que tinha que ser o assunto desse será vídeo, que ele né? fez, gente? Mas e aí, gente? O que foi vocês tão horrível acham? assim? Enfim, gente, né? Eu acho que muitas pessoas já passaram por problemas com amizades e talvez você tenha até escolhido um lado aí, né? Às vezes você se identificou com uma das duas. Com as duas. Com as duas. Achou as duas certas, achou as duas erradas. Tudo depende de ponto de vista, né? O que é importante pra um não é importante pra outro. A visão
visão de um não é a visão do outro. O outro erra com você, mas você erra com o outro também. Né? Exatamente. Às vezes você acha que você tá sendo legal com todo mundo, mas as pessoas não estão achando isso de você e você não sabe disso. É muito relativo, né? Eu quero saber a opinião de vocês. Inclusive a Pamis postou mais vídeos lá no TikTok dela, depois passem lá se vocês quiserem ver. Esse aqui é o perfil dela. Que ela ainda falou também sobre os comentários que ela tá recebendo, que ela recebeu muito comentário xingando ela, né? Ela recebeu uns É comentários... porque o povo se passa também, né? Igual a outra amiga falou mesmo, a narcisista. Gente, vamos parar de se passar Gente, um pouco? vamos lembrar que a gente tá fazendo aqui esse vídeo gigantesco pra falar disso, mas é uma microcausa. É, vamos e que passar as coisas não para um são tão pouco. sérias assim. É. Ah, tem a dó, né? Não é com a gente, é entre elas. É. Se é pra ser sério, tem que ser sério entre elas. A gente não tem nada a ver com isso pra ficar... A gente só tá de fofoqueiro. de fofoqueiro. Principalmente que eu tô muito curioso pra saber o que aconteceu. Eu não vou ficar sabendo, né? E é isso. Mas diz aí o que vocês acham.